Jesus, vamos para mais uma palavra e hoje eu quero falar sobre algo muito importante para as nossas vidas, que é: todos nós queremos ter uma vida plena, queremos ter uma vida de sucesso, queremos viver essa vida em abundância. Mas o que nós precisamos para pelo menos começar a ter essa vida? E é sobre isso que nós vamos falar nessa palavra de hoje. Mas eu quero te convidar primeiramente a deixar a sua curtida e deixar o seu comentário abaixo desse vídeo e já compartilhar com seus contatos para que outras pessoas possam ser alcançadas e receber também essa palavra. E se você ainda não é inscrito no canal da nossa igreja, se inscreva para que você receba as notificações e cada nova palavra. Mas vamos à nossa palavra de hoje. Como ter essa vida plena, essa vida bem-sucedida, essa vida próspera, como ter essa tão felicidade que nós sonhamos, essa vida feliz. Algo muito importante que nós precisamos para ter essa vida plena se chama prioridades. Exatamente. Nós precisamos priorizar. Por que muitos conseguem ter resultados melhores e, vamos colocar assim, uma boa parte, se não a maioria, não tem resultados satisfatórios? Porque nós nos perdemos não estabelecendo prioridades. Em Mateus capítulo 6, no versículo 33, que é uma passagem muito conhecida, nos diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Essa é uma passagem bem conhecida e começa a nos dar uma direção sobre essa prioridade. Mas eu quero ler também aqui a tradução da Bíblia Viva. E ele as dará a vocês se o colocarem no primeiro lugar de suas vidas. E a minha pergunta é: quem ou o que ocupa o primeiro lugar da sua vida? Se eu quero essa vida plena, eu preciso estabelecer o quê? Prioridades. E nessas prioridades, quem ocupa o primeiro lugar? Mateus 6,33 nos fala: se ele quem? Deus. Se Deus for colocado em primeiro lugar na nossa vida, ele será a nossa prioridade. E aí ele começa já o versículo falando: e ele as dará a vocês. E na outra tradução: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então nós vemos que o primeiro passo para essa vida plena é que Deus seja a nossa prioridade. E como funcionam essas prioridades na nossa vida? O que nós devemos fazer, como agir? Prioridades nos falam de primeiro lugar. Quem ocupa esse primeiro lugar? Se Deus precisa ocupar o primeiro lugar nas nossas vidas, a maior parte do nosso tempo precisa ser dedicado às nossas prioridades. Primeiro nós precisamos identificar que para essa vida plena, essa vida bem-sucedida, nós precisamos, para que nós tenhamos essa vida, nós precisamos estabelecer prioridades. Segundo, entendendo que as prioridades são extremamente necessárias, quais são as prioridades na minha vida? Então pega aí um papel, uma caneta e começa a escrever as suas prioridades. Começa a anotar aí. Número 1, qual é a minha prioridade? Esse versículo me diz que a minha prioridade precisa ser quem? Deus. Deus precisa ser a minha prioridade. Se eu colocar em primeiro lugar, se o colocar no primeiro lugar de sua vida, ele as dará a vocês. Nós nos perdemos quando nós não estabelecemos prioridades. E prioridade me fala: isso aqui é o mais importante, o maior
investimento de tudo, tempo, recursos, é para quem? Para as prioridades. Não é para as outras coisas, não basta só a gente estabelecer prioridades e não investir nessas prioridades. Toda a minha vida precisa ser concentrada nas prioridades. É uma escala. Se Deus ocupa o topo dessa escala, se Ele é prioridade na minha vida, eu preciso enxergar quanto tempo eu tenho gasto com Deus. Como assim gastar tempo com Deus? Orando, falando, nada melhor do que nós conhecermos alguém e dedicarmos a esse alguém o quê? O nosso tempo. Sentar. O que é a oração senão conversar com Deus? Você conhece a Deus, mas conhece mesmo? Porque no livro de Jó, nos diz que Jó era um homem justo, íntegro, reto e temente a Deus. Jó conhecia a Deus? Não. Como assim que Jó podia ser tudo isso e não conhecer a Deus? Ele mesmo diz que conhecia a Deus só do quê? De ouvir falar. Muitos de nós estamos assim. Eu ouvi falar daquele lugar. Quando você descobre se aquele lugar é bom? Quando você vai lá. Quando você prova. Quando você tem a sua própria experiência. Quando você vivencia. É assim. De nada a experiência dos outros vão me dar uma ideia, vão me auxiliar, mas elas não podem ser a nossa base. Jó conhecia a Deus de ouvir falar, não de andar lado a lado. E depois de tudo que ele passou, o que ele disse? Hoje eu conheço a Deus de andar lado a lado. E a minha pergunta é: quanto tempo você tem andado com o Senhor? Eu vou à igreja, nos cultos. Ótimo, que bom. Esse já é um passo. Mas a igreja, ela me fala também de comunhão. Eu sou casada. Se eu preciso de um tempo com meu marido, nós vamos sair, vamos em algum lugar, vamos passear. Mas o meu tempo para que nós estejamos juntos é somente eu e ele. Os outros lugares vão contribuir quando a gente precisar sair, quando a gente precisar buscar alguma coisa, fazer alguma coisa, ir ao cinema, comer alguma coisa. Mas o tempo precisa ser para ele somente nós dois, para sentarmos, conversarmos, namorarmos. Como é que nós gastamos o nosso tempo? Quanto tempo diário? Todos nós temos 24 horas por dia. Quanto tempo diário você investe no seu relacionamento com Deus? Deus é a minha prioridade, mas eu tiro um tempo assim só no domingo. Então você já gastou 6 dias em que ele não foi a sua prioridade. E se é somente um dia, então a sua prática, o seu resultado, conta, como que é o ditado, contra fatos, não argumentos. Os fatos mostram que, apesar de você dizer que Deus é a sua prioridade, de fato, ele não é. Porque a minha prioridade será diária. Primeiro lugar. Então, está em todo dia, toda hora. Concorda comigo? Aquilo que é prioridade na minha vida é onde eu preciso gastar tempo, recursos, investir, conhecer, buscar. Deus em primeiro lugar. O que vem depois? O que é mais importante para você? Se eu coloco a Deus em primeiro lugar na minha vida, ele me dará todas as outras coisas, tá? Mas ele me dará todas as outras coisas que eu preciso, mas quem precisa estabelecer as prioridades sou eu, ele não vai estabelecer para mim. O que vem em segundo lugar para você? O que vem em terceiro, em quarto, em quinto?
E eu quero que você olhe a sua lista e olhe a quantidade de tempo que você está gastando. Porque se eu disser, assim como eu dei o exemplo de Deus, se eu disser, a minha família é prioridade, quanto tempo você gasta com a sua família? A gente sai nos finais de semana, às vezes, a gente às vezes faz isso. Quanto tempo você gasta? Viver na mesma casa não é gastar tempo. Estar com aquela pessoa, passar tempo com ela, me dedicar. Dedicação me fala de prioridade. Quando eu vou me dedicar a alguma coisa, eu vou fazer um curso, eu vou fazer uma faculdade, eu vou me dedicar àquilo. Eu vou tirar as distrações e vou me concentrar naquilo. Isso é prioridade. Eu preciso enxergar a quantidade de tempo e recursos que eu gasto em determinada coisa. Quando eu enxergo essa quantidade, eu enxergo de fato quem ou o que são as minhas prioridades. E talvez você esteja aí querendo uma família abençoada, querendo ter uma qualidade de vida melhor. Talvez você não esteja bem, quer uma mudança de vida pessoal, quer melhorar a sua vida espiritual, quer melhorar a sua saúde, começando uma dieta, um exercício. Quer melhorar o seu casamento, precisa melhorar e quer melhorar o seu relacionamento com os seus filhos. Mas quanto tempo você tem se dedicado a isso? Querer é um primeiro passo, mas entre o querer e o fazer há uma distância muito grande. Prioridade requer concentração e dedicação. Vida plena, prioridade. Prioridade, concentração e dedicação. Ah, mas eu preciso trabalhar 8 horas por dia. Ótimo. Então se organiza dentro da sua prioridade, das suas prioridades, o restante do tempo para você. É lógico que você precisa comer, dormir, mas se organize de forma que esses horários estejam para as suas prioridades e não para socorrer, para ficar sempre apagando incêndios enquanto o seu está queimando aí toda a floresta. Quais são as nossas prioridades? A expectativa e de fato, né, a realidade. Não tem esse famoso, a gente coloca lá, a expectativa é essa, a realidade é essa. Então, é exatamente isso que nós precisamos enxergar. Qual é a minha expectativa de prioridade e qual é a minha realidade de prioridade? E se eu quero chegar na expectativa e continuar fazendo as mesmas coisas que agora eu estou fazendo, eu vou continuar tendo os mesmos resultados e vivendo só na expectativa. Se eu quero mudar a minha realidade para minha expectativa, então eu preciso mudar. Pare de gastar tempo e recursos com coisas que não são sua prioridade. Dedicação, concentração, foco. Esse versículo está nos dando uma chave. Quer estabelecer prioridade? Comece. Quais são elas? E ele está falando, se Deus for a sua prioridade, o topo da lista da sua prioridade, todas as outras coisas serão acrescentadas. Deus fará tudo nas outras coisas? Não. Ele te ajudará. Ele te abençoará. Mas quem precisa estabelecer as prioridades, quem precisa se organizar, aí se calcular, dividir o seu tempo, a sua dedicação, o seu foco, os seus recursos, é você. Ele dá para você tempo, ele dá para você, sim, recursos, ele dá para você essa capacidade de se dedicar. Mas quem precisa colocar tudo isso em prática é você. É você. Prioridade é algo
importantíssimo. A palavra nos diz que o que destroem as vinhas são as raposinhas. Vamos trazer para as nossas prioridades. O que nos afasta das nossas prioridades são as distrações. As distrações, elas roubam o nosso tempo. O que significa as raposinhas que destroem a vinha? As raposinhas menores, elas chegavam ali na vinha, cavavam e iam passando, fazendo buracos por baixo da vinha, e isso afofa a vinha. E uma vinha, uma videira fofa, a sua raiz vai estar abalada, sem estrutura, e ela vai morrer. O que destrói as nossas vidas são as distrações, a falta de concentração, de dedicação, de colocar em prática aquilo que nós queremos. Sonhar é ótimo. O que eu estou fazendo para colocar o meu sonho em prática? A gente sempre quer. Qual a chave para isso? E eu estou te dando hoje. A chave para uma vida plena. Só que a gente quer, paf, quase que uma mágica, um estalar de dedos. Eu quero uma vida plena. Me fala como que eu tenho que fazer. Você tem que estabelecer prioridades, colocar Deus como prioridade, tirar as distrações, investir tempo, dedicação, foco, recursos nas suas prioridades. Ah, mas tudo isso, nossa, eu pensei que era uma coisa mais fácil, isso aí não vai funcionar não. Sangue, suor e lágrimas. Não há como. Nós queremos o resultado sem passarmos pelo processo e isso não vai acontecer. Você pode continuar aí no famoso expectativa e realidade, ou você pode mudar e transformar em realidade as suas expectativas e viver sim uma vida plena. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas até para que eu possa ouvir a Deus, Ele precisa ser a minha prioridade. Eu vou ouvir quem me importa. E aliás, eu quero colocar aqui hoje para você falando sobre prioridades. Tire as distrações. Priorize quem te prioriza. Dê prioridade àquilo que realmente é valoroso para você. Deus sempre nos prioriza. Qual foi o momento em que você buscou a Deus, que Ele estava ocupado demais para te socorrer, para te ouvir? Quando é que você buscou a bênção de Deus que Ele não te deu? Deus é extremamente acessível. Ele está aberto. Nós só precisamos querer, buscar. E dificilmente nós vamos encontrar tudo isso em qualquer outra coisa. Priorize. É por isso que ele está dizendo, se eu estiver em primeiro lugar, as outras coisas, eu vou te ajudar, eu vou te abençoar. Mas ele não fará por você, ele fará com você. Você ainda quer ter uma vida plena? Então comece a arregar-se as mangas e comece a colocar em prática, dia após dia. Não se constrói uma parede só com um tijolo. Tijolo após tijolo. Tijolo, massa, tijolo, massa, tijolo, massa. Não é do dia para a noite. É uma construção, é um processo. Difícil, sim. Muitas vezes nós estamos no processo, está tudo indo bem, acontece alguma coisa e a gente sai daquele segmento, recalcula e volta. Ah, eu estou cansado, descansa e volta. Volta, se concentra nas suas prioridades. Recalcula tempo, recursos, mas jamais
Pare de investir em coisas que não te dão nada, que não te levam a lugar nenhum. Pare de priorizar quem não te prioriza. Vida plena, prioridades. Deus em primeiro lugar. Dedicação, foco e resultado garantido. Todo aquele que semeia, colhe. Se o colocar em primeiro lugar, Ele dará a vocês. Olha para mim aqui. Presta bastante atenção. Deus quer te dar essa vida plena. Deus quer te dar o melhor dessa terra. Mas até conselho a gente dá para quem quer. Você quer? Você está disposta a colocar em prática? Então, pronto. Coloque a Deus em primeiro lugar. Estabeleça todas as suas prioridades. Tire as distrações, as raposinhas que destroem a vinha. Se dedique. Concentre-se, porque o resultado é certo. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, graças nós te damos, meu Deus, porque o Senhor é extremamente acessível. Graças nós te damos, meu Deus, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é verdadeiro. Graças nós te damos e colocamos diante do Senhor as nossas vidas. Ajuda-nos, porque tantas vezes é difícil, são tantas coisas para lidar. Tantas coisas para fazer, tantas coisas urgentes, tantas emergências, tantos socorros, tantos fogos para serem apagados, mas nem todos são nossos. Ajuda-nos a estabelecer e enxergar prioridades. Ajuda-nos a transformar os nossos sonhos, as nossas expectativas em realidade. Ajuda-nos a nos concentrarmos, Senhor. Nos faça enxergar as distrações, nos ajude a priorizar aquilo que é importante. Nos ajude a priorizar quem nos prioriza. E o Senhor é aquele que nos prioriza em todo o tempo. Oh Deus Todo-Poderoso, olha por essa pessoa que diz agora, eu não sei nem por onde começar. Eu estou aqui nadando e morrendo na praia. Eu tenho tentado de várias formas, mas eu não tenho conseguido. Tira, Senhor, as distrações. Tira toda a desatenção. Tira toda a confusão, Senhor. Que os nossos olhos estejam postos, fixos, atentos, olhando para o Senhor. Que é de onde vem o nosso socorro. Que é de onde vem tudo o que nós precisamos. Que o Senhor esteja em primeiro lugar nas nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos para que possamos, sim, buscar ao Senhor em primeiro lugar. E todas as outras coisas nos sejam acrescentadas, Senhor. Ajuda-nos a enxergarmos todas as outras coisas que nós queremos e precisamos e a investir e dedicar tempo a cada uma das nossas prioridades. Desperta as nossas vidas. Que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua voz, para que possamos, sim, comer o melhor dessa terra e viver tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Alcança a vida dessa pessoa agora, Senhor. Seja socorro bem presente. No nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Comece a planejar. Estabeleça as suas prioridades. Recalcule aí a sua rota, os seus recursos. Se dedique. Se dedique. E as outras coisas serão acrescentadas. Fique na paz do Senhor Jesus.